Hello, guys! E aí, galerinha, tudo bem? Olha, a aula de hoje é um item gramatical, tá? Então, para vocês fazerem um exercício, vocês vão precisar de duas partes aí, da teoria gramatical, tá? E da forma como nós escrevemos aí o conteúdo dessa teoria. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é isso aqui, ó. Present continuous. Present continuous ou present progressive, em português, presente contínuo progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala, tá? Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Então, veja bem, ó, o que eu estou fazendo agora, neste exato momento? Eu estou gravando uma aula, tá certo? Então, observem só, ó, aqui no caso da formação em português. Estou gravando uma aula, tá? Mais uma frase. Estou lendo um livro. Outra frase. Estou sorrindo para meus amigos. Estou compondo uma canção. Então vejam que estes verbos, ó, esses verbos aqui, ó, o gravando, lendo, sorrindo, compondo, eles são os verbos que demonstram que essas ações estão sendo realizadas, praticadas ali no momento da fala, tá? Então, o verbo gravando, ele vem do verbo gravar, né? Lendo, do verbo ler, sorrindo, do verbo sorrir, compondo, do verbo compor. Tudo bem? Então, nós temos, ó, ando para os verbos terminados em ar, nós temos endo para os verbos terminados em er. Nós temos indo para os verbos terminados em ir. E nós temos ondo para os verbos terminados em or, tá? Então, nós estamos falando aqui da forma do gerúndio, tá? Na gramática da língua portuguesa, nós aprendemos que as formas desses verbos aí é a forma do gerúndio, ou seja, é a forma que indica ações que estão sendo praticadas, ações praticadas no momento da fala, tá? Naquele momento que eu estou falando, eu uso no momento da fala, tá? Em inglês, o que acontece? Esse ando, ó, ando, endo, indo, ondo, em inglês, ele aparece de apenas uma forma, ing, tá? Então, como eu coloco ando, endo, indo, ondo no final do verbo principal, eu coloco o ing em inglês. Olha aqui, ó. Veja bem, os exemplos, ó. She is talking to her mom now. Então, talking é o verbo principal, tá? Este verbo, o verbo talking, ele se escreve assim, ó, conversar, ó, talk. Só que como é que ele está escrito aí? Com o ing, tá vendo? Então, talk é conversar. Talking, conversando, tá? Então, ela está falando, né, conversando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. Olha lá o verbo. Ó. Aqui no Y termina o verbo study. O ing indica que aquela ação está sendo feita no momento. She is American, but she's living in Canada at present. Ó, living. Eu tenho aqui o verbo, neste caso aqui, ele termina em e, tá? Ele termina assim. Só que aí quando a gente vai colocar o ing, a gente não simplesmente faz isso, ó, não só acrescenta, a gente substitui o e pelo i, tá bom? Então é isso, tá? E aí o present continuous, então é isso. Ele é o que ele é correspondente, né, à forma do gerúndio em língua portuguesa. E ele então apresenta frases e ações que estão sendo praticadas no momento da fala. Como é que se forma o present continuous? Olha lá, ó, tem as formulazinhas. Eu tenho basicamente 3 tipos de frase, né? As frases afirmativas, as negativas e as interrogativas. Então, aqui em cima, ó, nós temos primeiramente a fórmula da frase da forma afirmativa. Então, quem aparece primeiro é o sujeito, ou seja, é a pessoa que está praticando a ação, né? É o elemento da oração
ao qual é atribuída aquela ação que está sendo realizada no momento. Depois eu tenho o verbo to be, depois eu tenho o verbo principal com ing e mais o complemento. Então aqui eu tenho, ó, she is watching TV. Olha lá, ó, sujeito, she, que é ela, o verbo to be para she, que é is, e o verbo principal, que é watch, com o ing acrescentado no final e o complemento TV. Ela está assistindo TV, tá? Como que essa oração ela fica na frase? Simples, ó. She's watching TV. Olha lá, ó. She's not watching TV. O que eu tenho de novo, ó? Sujeito, verbo to be, o not e depois repete o verbo principal com ing no final e o complemento. Não se esqueçam de prestar atenção na ordem em que o não aparece, porque em inglês, em português, o não aparece antes do verbo to be, do verbo estar. E em inglês ele aparece depois, tá bom? Isso aí é regra, tá? E na forma interrogativa, o que acontece? Como na frase afirmativa e na interrogativa é o sujeito, né, que aparece em primeiro lugar, diferentemente na forma interrogativa, ele aparece em segundo lugar, tá? Ele troca de lugar, ó, com o verbo to be. Então, primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito, ó, tá vendo? O verbo to be is, depois o sujeito she e depois o verbo principal com ing no final. E aí o complemento. Lembrando que o not é a forma negativa e só vai aparecer então aqui nas frases de forma negativa. Tudo bem? Então, para vocês fazerem para vocês fazerem os exercícios, vocês vão então precisar, né? Ó, primeiramente, primeira questão, consultar o verbo to be, tá? Então eu coloquei 4 frases aqui para vocês, ó. Uma frase com ela está, com eles estão, com ela está, que se repete, e depois com ele está, tá? Então, o que é interessante? Aí vocês vão ter que fazer, ó, nas 3 formas. Então, eu vou fazer o exercício aqui, número 1, tá? Vou fazer ele aqui, vou deixar ele prontinho. Vocês só vão digitar, vocês vão clicar aqui no texto de resposta longa e aí vocês vão fazer exatamente desta forma, galera. Presta bastante atenção, por favor, ó. Eita, vocês estão ouvindo a minha fera aqui? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês é colocar o verbo to be, tá? Na verdade, eu vou colocar só os pronomes que vocês vão precisar, que é o she, né? Ó, she. Ela está, she is. Eles estão, they are. Esse é o momento de vocês pararem o vídeo e fazer essas anotações aí, tá? O she is depois na frase número 3 vai se repetir, né? E na frase número 4 é o his, tá? Então, esses são os pronomes que vocês vão precisar, tá certo? Então, agora eu vou fazer a resposta da questão número 1 e vocês vão fazer sozinhos aí o da questão número 2. Ó, olha como que eu vou seguir. Deixa eu tentar aqui. Isso. Seguir as fórmulas, tá? Então, vocês vão escrever assim, ó. A, ponto. Que é A de quê? De afirmativa. Então, ela está. Ela é o sujeito. Está é o verbo to be. Então, olha lá, ó. Sujeito mais verbo to be. Ela, she, verbo to be, is. Dormindo. Ó, dormir é to sleep. O que vocês vão fazer com esse to aqui? Tirar. Vocês vão escrever she is sleeping e pronto. Tá pronto. Depois na letra B, vou seguir a fórmula, ó. Sujeito mais verbo to be, mais o not, mais o verbo principal com ing. Eu vou repetir, she is, só que o que eu vou colocar depois do verbo to be? O not. E aí, she is not sleeping, ok? E a letra, desculpa, eu tô colocando a letra A, B e C para, ó, não, é letra N, de negativo, tá? Vocês podem colocar assim, ó, na frente, não tem problema, tá? Ou se quiser dar enter, conseguir mudar de linha, também pode. Depois, I de interrogativa. Quem que aparece primeiro? É o sujeito ou o verbo to be? Ó, é o verbo to be. Então, is she sleeping? E aí, está pronto, então, aí, ó, o exercício número 1 tá prontinho, tá certo?
E aí, aqui agora, no exercício 2, vocês vão fazer a mesma coisa. Olha lá, eu nem coloquei complemento, né? Só coloquei complemento na frase 4, que é assistir TV. Lembrem-se. O que vocês vão fazer com o to aqui, ó? Do to rest, tirar. E do to study, tirar. Esse to, ele não vai aparecer, tá? É só seguir a fórmula. Olha lá, ó. Sujeito mais verbo to be. O verbo to be, galera, são esses verbos que eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? É o is, que é verbo to be. O are, tá vendo? O is que se repete, tá? Então, não vai escrever to be lá na frente do sujeito, não. Vocês vão escrever esses verbos que eu coloquei aqui, tá bom? Lembrando, quem assiste ao vídeo não tem como errar, porque eu praticamente dei a resposta aí para vocês, né? Eu dei todos os caminhos, todas as orientações que vocês têm que seguir para fazer tudo certinho, tá? Então, eu vou fazer oralmente agora número 2, ó. Então, eles estão, they are, descansando, resting. Vocês vão esquecer desse to, escrever rest e colocar ing no final, tá? Aí depois na frase negativa, they are not resting. E na interrogativa, troca, are they resting? E põe um ponto de interrogação. Depois na número 3, she is studying. Afirmativa e negativa. She is not studying. E a interrogativa? Is she studying? Ok? Lembrando do ing no final. E a número 4, ó, essa é a única que tem complemento, tá? Ele está, he is, assistindo, watching, com ing, TV. He is watching TV, a frase afirmativa. E a negativa? He is not watching TV. E a negativa? Troca. Is he watching TV? Ponto de interrogação, tá? Então, vejam, ó, que o exercício 4, a única diferença que vai estar aqui dos exemplos, ó, vai ser a pessoa, que vai ser he, né? Lá no exercício, no lugar de she aqui, porque she é ela. E eu pedi que vocês construíssem a frase com ele. Tá vendo que tá praticamente pronto? É só tirar o she e colocar he aqui no lugar. É isso, galerinha. Simples, né? That's it. Have a nice work. Bye, bye.